Imagine o seguinte cenário. Você está caminhando pelas ruas de sua cidade e conhece uma pessoa com quem rapidamente tem uma profunda conexão emocional. E isso lhe traz a seguinte pergunta: e se ela veio ao mundo especialmente para mim? Entretanto, em algum momento você acaba percebendo que este sentimento não é recíproco e a outra pessoa apenas te vê como um bom amigo. Você já passou por alguma situação semelhante? Esta é a realidade do sonhador, protagonista desta história. Um cara legal e tímido, em uma de suas perambulações pelas noites frias de São Petersburgo, se depara com uma jovem mulher, que encontra-se aos prantos por conta de seu amante, que a deixou largada em uma solidão devastadora. Ele acaba se apaixonando por ela, mas ela tem sentimentos por este outro homem, e o sonhador sabe disso. O cara legal de noites brancas é aquela pessoa que vive mais na ilusão do que na realidade, controlada por um idealismo deixando-a frágil. O sonhador não é desinformado, mas sua bondade e romantismo da vida o impede de agir com a determinação suficiente para possar-se do que deseja. Dostoiévski mostra que, na modernidade, as pessoas que possuem sentimentos puros constantemente colidem com a frieza dos outros, que acabam abusando de sua boa vontade. Aqueles que renunciam suas vontades em prol de terceiros muitas vezes ficam à margem, presos entre a utopia e a solidão. Será que esta pessoa é fraca por ter sentimentos por alguém e isto não ser mútuo? Ou ela simplesmente não teve escolha e, quando percebeu, estava apaixonada? O mundo parece difamar os caras legais e recompensar os insensíveis. Qual a verdade por detrás disso? Ao invés de seguir caminhando normalmente, como qualquer pessoa faria, ele, por ser um homem gentil, tenta consolá-la de alguma maneira, e consegue isso. Mas no fim da história, ela acaba ficando com a amante, a quem ela dizia que era rude e não mandou nem mesmo uma carta para ela, em todo o tempo que ficaram distantes. Esse jovem tem a sua existência marcada por uma profunda solidão e uma intensa turbulência emocional, que o acompanha em suas insônias noites. Sem demora, ele é cativado com a presença da moça, tornando-se incapaz de ouvir objetivamente as suas palavras. No decorrer deste conto pungente de Dostoiévski, eles compartilham de sua solidão, criando certo tipo de vínculo que é eterno. Somente mais tarde, ele percebe que, apesar da amizade entre eles ser platônica, se apaixonou por ela e foi um trouxa cego. Quando todo o amor de Nastienka já fora levado por outro homem, e dele ela só tinha pena. O personagem central deste livro é um jovem bastante azarado e vive constantemente lutando com seus sentimentos, e puxado de lá para cá por seus confusos pensamentos. Desde os seus primeiros encontros, ela enfatiza para ele não se apaixonar por ela e diz que será apenas a sua amiga. Ele é um grande sonhador e diz que a monotonia da vida cotidiana apenas mata as pessoas, enquanto seus sonhos podem criar a vida do jeito que quiser. Possivelmente, isso tenha contribuído para se apaixonar por ela. Talvez não exista uma verdade universal, e mesmo o mundo nos enxergando como uma pessoa generosa, também podemos aprender a nos situarmos nos momentos oportunos e obter também as recompensas. Em suas conversas com a moça, o jovem diz que é bastante tímido e nunca conheceu uma mulher. Sonha com uma garota que diria apenas 2 palavras para ele. Ela o tranquiliza, dizendo que as mulheres gostam de homens tímidos. Na ausência do outro homem, Nastienka encontra conforto na amizade do narrador, sem perceber a profundidade dos sentimentos dele, e diz que o ama porque ele não se apaixonou por ela. O narrador, desesperado por seu amor não correspondido, nota que agora está começando a se sentir distante dela também. Depois de tanto tempo reprimindo seus desejos, chega um momento que ele não consegue mais se conter e confessa tudo o que sente pela amada, assim como um vulcão que entra em erupção depois de muito tempo abafado.
ela fica sem palavras e desorientada, percebendo que agora a amizade entre eles nunca será a mesma. Depois de confessar o seu amor por Nastienka, o sonhador é rejeitado. Ela pede para que ele nunca mais a veja, e neste desenrolar da situação, o namorado dela aparece, e ela se joga em seus braços no mesmo instante, deixando o sonhador sozinho e com o coração partido. Quando impedimos que nossos desejos se tornem conscientes, acabamos abafando eles, e estes podem produzir sequelas. No entanto, esses desejos não desaparecem simplesmente. Eles podem se manifestar de outras maneiras, prejudiciais para o organismo, o levando a um sofrimento silencioso. Sigmund Freud. Quando uma pessoa está apaixonada, ocorrem algumas alterações psicológicas e comportamentais, fazendo com que ela seja constantemente consumida por pensamentos obsessivos e um desejo de união com o parceiro. No entanto, quando este amor não é correspondido, a pessoa pode experimentar sintomas similares a um vício. Algumas regiões do cérebro podem acabar se modificando, especialmente as envolvidas com motivação e recompensa, contribuindo para um possível quadro de depressão e ansiedade. E não somente isso, também são ativadas algumas áreas relacionadas ao desejo e ao vício, como o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, sugerindo que uma rejeição amorosa pode ser interpretada pelo cérebro como uma forma de abstinência. Olhando para dentro do cérebro do sonhador, podemos tentar imaginar o seu terrível desespero. Afinal, quem nunca se apaixonou por alguém e isto não foi recíproco? Entrando em um terrível desespero, ao saber que não haverá mais volta, e a pessoa amada ficou com outro. Será que os caras legais sempre se prejudicam? Muitas vezes, os caras legais se prejudicam porque confundem serenidade com passividade. A falta de iniciativa e o medo da rejeição os fazem perder oportunidades, e aqueles que possuem mais disposição a agarram. O modo como a sociedade moderna está firmada pode nos induzir a ser uma pessoa 8 ou 80, ou seja, precisamos ser uma pessoa extremamente boa ou então ser uma pessoa repugnante. Mas esta crença pode estar equivocada. Percebe-se ao longo da trama que Dostoiévski realiza um estudo quase clínico do dilema cara legal, rival invisível. O primeiro é sensível e profundamente afetuoso por Nastienka, mas a sua chegada é apática e termina sozinho e golpeado. Enquanto o outro não apenas prometeu que voltaria após um ano de trabalho, mas concretizou a sua promessa e, de forma decidida, conquistou a dama. Uma questão que fica visível é a seguinte: será que o problema está na bondade em si ou é no modo como ela é aplicada? Muitas pessoas se prejudicam porque fazem dos relacionamentos o centro da sua vida e não possuem uma vida interessante. Alguns estudos da psicologia e neurociência sugerem que uma vida satisfatória é proveniente de uma equiparação entre amadurecimento comportamental e convívios funcionais. Se a pessoa tenta preencher algumas lacunas de sua vida que estão vazias com algum parceiro, pode favorecer o aparecimento de frustração, pois projetar expectativas reais em alguém nos deixa à mercê da outra pessoa. Esta com uma grande chance de não superar nossas expectativas. É importante termos noção de que na vida palpável, não é que ser uma pessoa boa é algo nocivo. É interessante termos um comportamento de gentileza e compreensão em nossos relacionamentos, mas também não podemos descartar a postura e o posicionamento. Em 2024 eu fui em uma festa da universidade e me deparei com uma mulher que eu gostei demais. Mas eu não estava esperando por isso. Eu nem queria ter ido na festa, na verdade. Eu só fui porque um amigo me convidou. E essa guria estava solteira na época, assim como eu. Nós conversamos e abracei ela no final da festa. Alguns dias depois, eu chamei ela no Instagram e ela respondeu. Mas eu fiquei com vergonha e não falei mais nada com ela. Quase um ano depois, foi que eu tive a coragem necessária e a convidei para ir ao cinema comigo.
mas agora era tarde demais. Ela disse que no momento estava com outra pessoa. O que me atormenta diariamente é o fato de que, se eu tivesse convidado ela para sair naquela época, acho que ela teria aceitado. Então você pode perceber que eu também fui esse cara tímido, semelhante ao personagem principal deste livro. E pode perceber que isto também não é bom. Por mais que algumas mulheres possam gostar de homens tímidos, assim como diz Nastyenka, elas também gostam de homens decididos e posturados. Bem, o que eu posso dizer a você é que, quando você realmente gostar de alguém, pode utilizar meu exemplo. Seja um cara legal, mas não um cara que perde as oportunidades que lhe surjam. O que sei é que eu vou usar isto como uma lição. Neste livro, Dostoiévski capta com precisão a sensibilidade das pessoas que vivem mais no mundo interior com suas ideias e fantasias, muitas vezes não tomando a atitude que devem tomar. As pessoas introspectivas podem acabar se enxergando com profundidade no protagonista, refletir sobre suas inquietações e, talvez, conseguir alguma elaboração com isso. Essa leitura não apenas toca, mas nos provoca a buscarmos viver não somente na nossa própria mente, mas também no mundo concreto. Aos que se identificam com o protagonista, assim como eu, fica o questionamento: até que ponto estar submerso nos próprios pensamentos é uma pujança ou uma detenção? O livro não fornece soluções prontas, mas aqueles que efetuarem a leitura têm a oportunidade de refletir sobre suas inquietudes. E para finalizar, o conto termina com o seguinte parágrafo: Meu Deus, apenas 1 minuto de felicidade não é suficiente para toda a vida de um homem? Deixe a tua opinião nos comentários.